Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Ilumina Sua Empresa, você que está assistindo, você que está ouvindo. Eu estou aqui hoje com uma mulher muito especial, uma mulher que eu já trabalhei bastante, que eu tenho uma admiração enorme, a gente já trabalhou junto de todo jeito, a gente é empreendedor, um ajudando o outro, ela trabalhou para a Escola Luz da Vida, trabalhamos junto como coordenadores de projetos, uma empresa de comunicação, que é a Comunique, qual eu honro muito também minha jornada lá, enfim. Amigos da vida profissional, compartilhando desafios, aprendendo. Gi, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, né? Muito obrigado, fica bonito. Muito obrigado por ter vindo. A Gisele Marchiotti, ela é diretora da Casa M. Mais uma vez, gratidão, Gi, por estar aqui. Eu que agradeço por fazer parte dessa jornada, né? Por a gente se misturar em muitos momentos, construir tanta coisa boa. Sim. E ainda conseguir enxergar que a gente pode construir coisas muito melhores ainda, né? É verdade. A Gi mandou um currículo dela que é grande, mas que ainda é muito pequeno pelo que ela é. Ela é graduada em jornalismo, pós-graduada em marketing, especialista em live marketing, que ela vai falar bastante hoje aqui também, que é um trabalho maravilhoso que a Casa M está desenvolvendo. Ela é diretora da Casa M, Marketing e Comunicação. Ela também foi chefe de reportagem do Diário da Região, pelo qual em 2009 recebeu o prêmio Brasil Ambiental, olha que bacana, não sabia disso não, da Câmara de Comércio de Americana, pela série de reportagens Recicle Já. Trabalhou também como repórter no jornal Bom Dia, como produtora da TV Morena, que é afiliada à Globo em Mato Grosso do Sul, e um monte de outras histórias de que eu quero começar com você, que a gente separa, né? Só que não, totalmente a vida pessoal, da vida profissional, da tua jornada empreendedora, das escolhas dos trabalhos, né? Dos projetos que você ia vivenciar. Quer dizer, a gente estava conversando e vamos fortalecer ainda mais agora, que é uma coisa só, né? É uma vida única. É uma vida só. Que uma coisa vai juntando com a outra. Exatamente. E aí, Gisele Marchiotti, fala um pouco sobre você, sobre essa jornada tua. Falando dessa jornada, não dá para separar o que é pessoal do que é profissional. Você é uma pessoa só. Não dá para você ser duas pessoas. A Gisele não consegue ser uma Gisele no trabalho e uma Gisele em casa. E para ela ser feliz, ela tem que estar feliz nos dois ambientes. Se ela não estiver feliz no trabalho, em casa não vai fluir bem. Se ela não estiver bem em casa, no trabalho também não vai acontecer. Sim. Então, muitas das minhas escolhas profissionais, né, elas estão alicerçadas aí na minha vida mesmo, no que a Gisele decidiu para a vida dela. E isso vem, né, trazendo todo o meu caminhar profissional até eu chegar no momento da Casa M. Sim. E aí já se vão 5 anos de Casa M. Então, conta um pouquinho dessa trajetória, quando você lembra que tua vida, né, se confundiu muito propriamente com as tuas decisões profissionais e vice-versa. Aí conta um pouquinho da tua jornada para inspirar, porque quando eu te ouço assim, inspira essa mulher empreendedora e humana, né? Cheia de virtudes, cheia de virtudes e de desafios, né? Então que tem que tomar decisões, sim, colocando o peso nas balanças. Exatamente. Então analisando um monte de coisa. Então vou voltar lá na época que eu estou deixando a faculdade. Bora lá, onde você quiser. Vamos voltar lá para Campo Grande, lá em Mato Grosso do Sul, né? Que a gente não gosta de ser chamado de Mato Grosso pura e simplesmente. Uhum. Mas eu fiz a faculdade de jornalismo, porque naturalmente era uma área que eu me identificava, e eu fui avançando conforme a faculdade foi avançando, eu fui avançando profissionalmente também. Então, assim, no 2º ano da faculdade eu já decidi que eu queria fazer um estágio na área, porque eu achava importante, que a faculdade ia me dar uma bagagem muito bacana, mas eu precisava da prática, do mercado. E eu entrei num processo seletivo na Brasil Telecom, que hoje é Oi, uhum, né? E naquela época eles abriram um processo seletivo e a gente não tinha ideia tinha assim, comunicação, engenharia, administração, mas a gente não tinha ideia de quantas vagas a gente estava disputando. Uhum. Entrava todo mundo num processo único e a gente ia em etapas, prova, avaliação psicológica, até você chegar na etapa final.
E eu cheguei na etapa final e aí eu fiquei surpresa, porque eu acho que de repente é bom, a ignorância em algumas situações ela é muito positiva, né? É verdade, tem razão. E eu cheguei no final desse processo seletivo, eram 3 pessoas, que era a etapa final, que era a entrevista com a gerente da área. Tava eu no 2º ano da faculdade, no início do 2º ano da faculdade, e 2 já quase profissionais no último ano da faculdade, quer dizer, pessoas que sabiam muito mais. Teoricamente, sim. Sim. E a gente foi para a entrevista com a gerente, eu acabei ficando. Né? Quando eu fui selecionada, já trabalhando, eu fui questionar o porquê eu, né? E por que não pessoas que já tinham uma maturidade a mais. A gerente me falou, foi simplesmente porque você não teve medo. E você não teve medo de me encarar numa entrevista que eu comecei a falar inglês com você, e mesmo seu inglês não sendo perfeito, você encarou e você se saiu. E você sobreviveu naquela situação, diferente das outras 2 pessoas que estavam no processo. Então, aquele feedback que ela me deu foi um ensinamento muito grande para mim, de que o medo ele não pode fazer parte da nossa vida e que a gente tem que se arriscar. Foi um momento que assim, foi instintivo, eu me arrisquei, pura e simplesmente. E aquilo me levou para uma multinacional. E de repente eu estava num departamento de comunicação de uma empresa que trabalhava com Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre, e eu no 2º ano da faculdade. Então, assim, ou encara ou encara. E aí essa situação me levou sempre para pensar, não posso ter medo e o medo não pode me inibir. Sim. Né? Ele tem que existir porque o frio na barriga ele é necessário, mas ele não pode te dominar. Travar, não pode me parar pelo medo. Né? Não, então aquilo foi uma situação isso eu trago sempre para minha vida, né? E aí, a partir daquilo foi desenrolando, eu fiquei 2 anos lá, eu não fui efetivada na empresa, porque eu, naturalmente, não tinha terminado a faculdade ainda, então não era possível eu ser efetivada. E aí eu fui para a redação do RMT Online, que hoje é o G1, que na época estava dentro da Rede Mato Grossense de televisão, que a TV Morena faz parte. Também sem medo de ser feliz, fui aprender jornalismo online, comecei a trabalhar, fiquei 6 meses, acho que nessa redação foi bem pouco tempo, e aí eu fui para a TV fazer produção. Por que é importante eu contar isso? Nesse período eu perdi minha mãe, e aí teve uma mudança muito grande na família, e meu pai decidiu com a minha irmã vir aqui para São José do Rio Preto. Eu estava no último ano da faculdade. E aí eu tinha que decidir, ou eu terminava a faculdade, ou eu ia trazer essa faculdade para cá no último ano, o que ia acontecer tudo isso. E aí eu decidi encarar, que aí eu falo que a gente é empreendedor, né? Aí quando você se empreende sem empresa, né? Por eu mesmo. Eu decidi ficar. E aí eu encarei esse último ano da faculdade, numa cidade que já não era estranha para mim, porque eu já morava lá fazia tempo, fazia uns 8 anos. Mas eu me vi sozinha, sem família. Sem família nenhuma, só com isso. E aí eu fui morar sozinha. E aí eu tinha toda a responsabilidade do trabalho. E isso me trouxe muita bagagem também. Sem dúvida nenhuma. Até que eu cheguei no momento que eu me formei, né? E a TV me ofereceu uma vaga como produtora em Tangará da Serra. Como chefe em Tangará da Serra. Aí de novo vem uma decisão, eu já estava longe da minha família, eu vou ficar mais distante deles ainda, no momento que eu sou recém-formada, que eu ainda tinha muita vontade de estudar, e aí eu falei não para a TV. E aí eu fui taxada de louca lá dentro, né? Como que você deixa uma oportunidade dessa escapar, você é recém-formada, e eu vim para Rio Preto. E eu vim para Rio Preto com o mínimo de conhecimento possível do mercado, sem conhecer ninguém, porque eu queria ficar com a família. Então... O valor. Mais uma vez, um valor muito forte. Então, o meu profissional, ele veio acompanhando a família. Eu trabalhei como freela, eu até conhecer o mercado, as pessoas me conhecerem, é um início. Então, vamos tudo de novo. Só que a vida é muito boa com a gente, né? E vai colocando as pessoas certas, né? Pra gente amadurecer e crescer e achando o teu caminho. E aí nessa caminhada toda eu trabalhei no Rio Preto News, que é um portal de notícias que já não existe, né? Com o auxílio de um amigo de Campo Grande que estava implantando aqui esse projeto, e ele me indicou, acabei ficando, eu fiquei quase 1 ano nesse projeto, e o Diário da Região me convidou para integrar a redação. E aí eu fui para o Diário, eu fiquei 5 anos no Diário da Região,
Foi uma grande escola para mim. Assim, muito, muito, muito do que eu sei eu aprendi dentro do Diário da Região. Porque a gente não podia ser dono do negócio. Sim. Mas todo dia eu tinha um jornal para fechar, que é um desafio diário. Eu não tenho noção do que deve ser um negócio desse. Sim, trabalhando de uma forma bem simples. Pensa que todo dia você começa um jornal em branco. Você tá maluco. Em branco. Então, assim, se você tem 8 páginas numa editoria de cidades, eu era repórter de cidades, eu e meus colegas de cidades tínhamos 8 páginas para preencher todos os dias. Porque o jornal tem que sair no dia seguinte. Sim. E aí você... E fechar uma hora tal para poder rodar. Exatamente, tem todo um planejamento que precisa ser respeitado. Que hora que começa, de curiosidade, a preencher essas páginas em branco? Tudo começa entre 7 e 8 da manhã com a chegada do pauteiro, né, do chefe de reportagem, que ele quem vai dar início, e aí você tem repórteres entrando em horários diferentes para que você finalize todo esse processo por volta das 7 da noite. Não sei se ainda o diário segue esses horários, mas na época a gente tinha até as 9 da noite para fechar o caderno Cidades. E ele rodava na madruga? Aí ele rodava, ele entrava, ele era o penúltimo caderno a ser rodado, porque o jornal ele fecha primeiro Cultura, né, que é um jornal, um caderno mais frio. Sim, sim. Né? Então a gente fecha primeiro Cultura, depois fecha Economia, dependendo em que caderno ele está, fecha Cidades, fecha Esporte e Política junto. Entendi. Então a gente Esporte também... porque o negócio daquele jogo... Porque o jogo vai até mais tarde, então você tem que esperar. Enquanto isso terminar. Está rodando os outros cadernos. Depois tem só encadernação e aí tem a distribuição. Então a gente não pode desrespeitar o horário, porque quando você desrespeita a cadeia toda é prejudicada. Então ele é um planejamento e hoje eu digo que eu tenho bastante dificuldade de trabalhar com planejamento a longo prazo, porque eu não tinha isso. Era no dia. Era no dia. O meu planejamento começava às 1 da tarde, a hora que eu entrava no jornal, e ele tinha que acabar às 9 da noite, quando eu fechava o caderno. Aí você fala, pronto, tá tudo certo. Tá tudo certo. Amanhã... Não tá nada, amanhã começa tudo de novo. Então tem coisas que você não conseguiu fazer hoje que vão para amanhã. Então você trabalha com uma pressão muito grande, você trabalha com prazo de execução muito pequeno, e aí você tem que se adaptar a esse ambiente de adversidades. De que você pode estar às 7 da noite com o caderno pronto e desabar uma chuva e alagar a cidade inteira, e tudo que foi construído, a grande maioria não vai ser usado. Porque a gente tem um fato que não pode ser ignorado. Claro. Então a gente reconstrói o jornal às vezes em 1 ou 2 horas. Então essa escola, né, vamos trabalhar sob pressão, vamos fazer em cima da hora, temos que construir, não temos outra chance, só temos aquela chance. E o jornal que não é um jornalzinho, né, gente? Não, ele é um grande jornal do estado de São Paulo, talvez um dos maiores do Brasil até hoje, né? Ele entra hoje. Né? É uma referência nessa região do estado. Então a Folha de São Paulo olha para a região noroeste de São Paulo, ela olha para o Diário da Região. Ele olha com os olhos para o Diário. Então a gente tinha uma responsabilidade muito grande, né? E com a vida das pessoas, né? Com a informação que você estava levando. E com uma frase também que me foi dita uma vez por uma editora, que na hora doeu muito fundo, e que a gente não errava uma vez. A gente errava 15, 20, 30, 100 mil vezes. Quantas pessoas lessem aquele jornal, se a informação estivesse errada, eu estava errando mais uma vez. Nossa, é verdade. Então, porque é errata, ninguém lê depois, ninguém lê depois. Você fala, manda uma errata, que é o... Que vai dar certo, vê, corrija essa informação, mas ninguém vai ver. Então, foi uma escola muito grande. Só que chegou também, aí eu volto para minha vida, né? Que eu já estava casada, nesses últimos anos do Diário, eu já estava casada. Eu já tinha alcançado um posto que eu tinha muito desejo, que era ser chefe de reportagem. Eu, numa mudança, né, uma pessoa se desligou e a chefia do jornal foi buscar alguém fora. E numa reunião eu questionei, por que buscar fora e não olhar para dentro? E aí nesse questionamento a chefia abriu, e alguém tem interesse? E eu manifestei o meu interesse e aí eu assumi a vaga. E eu fiquei quase um ano nessa função. Muita responsabilidade, porque aí eu tinha 7 repórteres. Nossa. Comigo. Sim. Eu era responsável pelos 7 repórteres, mas eu tinha também uma relação com a fotografia, né? Porque a gente fala com imagens também. Sim. Então a fotografia tinha que estar muito alinhada com a gente. Então, assim, foi uma experiência extremamente enriquecedora de trabalhar em equipe, de liderar um time muito diverso. Sim.
né? E sempre num espaço muito curto de decisões, né? Eu não posso parar e refletir, eu tenho que resolver agora. Se eu não resolver agora, pode ser muito tarde. Então, esse 1 ano que eu passei na chefia de reportagem, ele foi interrompido por uma decisão minha de que toda essa pressão que eu chegava no jornal às 8, 7h30 da manhã e tinha dia que eu saía às 10 da noite, não teria nenhum casamento que sobreviveria a isso. Mesmo meu marido sendo jornalista. Mesmo então, entendendo do próprio veneno. Exatamente. Não existe relacionamento nenhum que sobreviva a isso. É porque não tem relação. Não tem, só tem trabalho. Aí se a relação não tem como é o relacionamento. Exatamente. Então não tem vida social, não tem nada. E aí, nesse momento de olhar para tudo isso e entender que aquilo não estava sendo benéfico para a minha vida, eu pedi demissão. E eu pedi demissão, fiquei um tempo, né, pensando um pouquinho que rumo eu ia tomar, e aí eu tinha o desejo de voltar para o jornalismo corporativo, que foi lá o meu primeiro trabalho, e aí veio a oportunidade de trabalhar na Comunique. Fiquei 4 anos lá, aprendi absurdamente também, tenho muita felicidade em dizer que eu trabalhei lá, porque eu aprendi muito, conheci muita gente, foi lá que a gente se conheceu. Então assim, eu tenho relações muito importantes dessa época, né? E foi lá na Comunique também que eu engravidei e que nasceu a Rafaela. Então, tem todo um rearranjo profissional para que a vida caminhasse, né? E que o trabalho tem que complementar a vida e vice-versa. Não dá para ser uma coisa só. Mas também chegou a tua insatisfação, que eu acho que um profissional que fica satisfeito muito tempo num lugar tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa que precisa ser revista. E aí veio uma insatisfação e um desejo de buscar outros caminhos, né? Eu deixei a Comunique, fiquei um tempo muito breve no Sesc, cobrindo férias, mas foi bem legal também, aprendi bastante coisa nesse período, que eu vinha muito acelerada do jornal, desacelerei um pouco, e lá no Sesc eu comecei a ver um outro mundo. Falei, gente, é possível, muito possível ser feliz, né? Assim, eu consigo conciliar tudo. Então, e mantendo a mesma área naquilo que você ama. Sim, não deixei a comunicação em momento algum. Mas aí o Sesc também foi um impulsionador para empreender. Então, assim, agora eu acho que chegou a minha hora. Eu acho que eu já tenho uma bagagem profissional, um amadurecimento legal para começar a olhar para mim. E agora eu vou dar meus primeiros passos. E foi aí que veio a Casa M. Mas ela também não veio fácil, né? Porque nada na vida empreendedora ela vem muito simples, né? Eu tinha uma filha de 1 ano e aí eu falei, agora eu vou empreender. E também, mais uma vez, me chamaram de louca. Você tem uma filha de 1 ano, o que você vai fazer com uma criança de 1 ano e uma empresa? Alguma coisa vai acontecer. E eu comecei trabalhando em casa, até por aí vem o nome de casa, né? Eu comecei na minha casa, com pequenos projetos, a coisa foi caminhando, até amadurecer e a gente chegar na empresa hoje. Com 5 anos, nós somos em 4 dentro da agência, a gente tem parceiros, tem freelas, então assim, todo um desenho que se construiu nesse tempo. Mas nada disso foi possível se eu não tivesse olhado para a minha vida e tomado decisões e buscado escolhas, né, que não fossem me guiar. Então a empresa ela surgiu porque eu queria ter flexibilidade de horário para conseguir ficar com a minha filha. Nunca imaginei que eu ia trabalhar pouco, eu sabia que isso não ia existir. Mas hoje, se eu quero às 3 da tarde deixar a agência para fazer alguma coisa com ela, eu consigo fazer isso. Coisa que eu não conseguiria se eu estivesse trabalhando em alguma outra empresa, que eu tivesse que cumprir um horário. É muito bonito assim essa jornada, né? Porque de empreendedorismo desde a raiz mesmo, desde a tua essência, desde a tua base, você sempre foi uma mulher muito inquieta, assim, né? Sempre buscando desenvolver e ao mesmo tempo empreender nisso. Empreender, muitas vezes, é isso que a gente fala do intraempreendedorismo, né? Que é o empreender dentro da própria empresa. No Diário da Região é difícil empreender para liderança, muitas vezes para ser um dono do Diário da Região, enfim, tem enfim, família e tal. Mas você consegue empreender nesse momento onde entra uma oportunidade e você se questiona, né, a diretoria e tal, e fala, olha, peraí, eu consigo, né, eu posso, eu tô afim dessa. Então, e toda a sequência, e uma coisa muito bonita que o Lumina também tem como valor, o Diogo tem como valor, dessa questão familiar, né, de ter
essa base de essência, de verdade, né, com um relacionamento muito importante, muito presente dentro da nossa família e tudo mais. E ter um marido jornalista, como é que foi esse desafio, tanto do Zanata, né? Fala um pouquinho dele, se você quiser, eu acho que é importante essa jornada. E ao mesmo tempo, Gi, eu quero que você conte toda a transformação que a Casa M teve nessa jornada do início até hoje. Sim. Eu acho que é muito importante, é uma lição mesmo de empreendedorismo, uma lição, acho que, de vida empreendedora, toda a jornada que você está construindo, né? Está construindo, porque ela é mais uma página desse jornal que se abre toda manhã e que se conclui assim que você vai descansar. E que vai, cada dia é uma inovação nova, né? O dia que eu decidi que eu ia empreender, né, que eu ia efetivamente abrir uma empresa, que eu ia ter um CNPJ, né, porque empreender a gente já empreende há muito tempo, né, mas que eu ia ter o meu CNPJ, foi uma conversa muito tranquila nós dois, né, porque eu tenho um perfil às vezes de só comunicar, não dizer o, né, essas mulheres você quer ir comigo, né, que tem que ser. Então, ok, falei pra ele, olha, agora eu acho que é meu momento, eu vou fazer isso. Você tá comigo? Tô 100% com você. Então ele sempre foi a minha retaguarda, né? O Porto Seguro. E aí o que a gente sempre diz, a gente é sócio na vida. A gente não é sócio numa empresa. Sim. A gente tem os dois na constituição social da empresa, mas a gente é sócio da vida. Sim. Então não tem uma decisão minha que não reflita na dele e vice-versa, né? Então o Zanata ele teve uma trajetória longa, ele ficou acho que 13 anos, se eu não me engano, em televisão. Então ele também está na comunicação, mas a gente seguiu caminhos diferentes, né? Sempre se complementando, mas diferentes. Sim. E aí ele foi seguir também, ele sempre gostou de política, foi trabalhar nessa área política, já não é uma área que me interessa tanto, a gente continuou. Só que a gente foi amadurecendo também, chegou num ponto que da Casa M que a gente falou, e aí, você vem ou não vem? E a gente teve uma tentativa que não foi muito feliz, né? Como tudo na vida, experiência, a gente tem que tentar. E aí ele saiu, e ele voltou de novo, e agora a gente está mais feliz, né? Mas falando um pouco dessa transformação da Casa M, a Casa M nasceu naturalmente de uma experiência que eu já tinha, né? Que eu trabalhava com comunicação corporativa. Então, por que eu vou empreender numa área que eu não sei? Sim. Já vai começar a me dar um trabalho muito maior. Então, eu comecei prestando serviço de comunicação para algumas empresas, focado basicamente na assessoria de imprensa e na comunicação interna, que eram áreas que eu já trabalhava e me sentia muito à vontade. Só que a gente vai observando o mercado e vai entendendo que o mercado está em constante transformação. Assim como a gente é inquieto, o mercado hoje está muito mais inquieto. Sim. E a comunicação que eu aprendi na faculdade já não estava mais valendo. E aquela comunicação que eu tinha praticado há 2 anos, ela também já não era a mesma. E eu precisava rever, porque a gente estava num momento de que ou a gente mudava para crescer, ou a gente ia estagnar. E aí eu falo que é sempre um momento de muita dor para o empreendedor, né? Você olhar para o teu negócio e aquilo que você desenhou, que você imaginou, que você objetivou, não vai acontecer. E aí ou você se frustra com aquilo, ou você aprende, se reconstrói e toma um caminho diferente. E aí foi o caminho diferente que a gente tomou. Então, há 2 anos, a gente vem experimentando um pouco mais o marketing está um pouco mais presente na vida da agência, né? A assessoria de imprensa ela ficou já num segundo plano, é um serviço que a gente continua trabalhando, mas aí tem todo um olhar e uma leitura da equipe também de que a gente se encontrou e que a gente trabalha e que a gente gosta dos projetos mesmo de marketing. E aí é todo um olhar de uma equipe, o entendimento de uma equipe, porque a Gisele sozinha não faz nada, né? De que a gente pode construir uma Casa M diferente. Então são 2 anos e meio olhando para essa Casa M diferente e com mais intensidade no último ano. Então no último ano, no final do ano passado, a gente reuniu a equipe e entendeu, né, ouvimos todo mundo, foi muito legal, a gente passou um dia que a gente fechou a porta mesmo, não atendeu o telefone e vamos olhar pra gente, vamos entender o que essa Casa M está fazendo agora, onde a gente tem acertado, onde a gente não tem acertado tanto, mas que se a gente pode melhorar e o que a gente vai fazer.
E aí foi um momento da gente se entender muito mais uma agência de marketing do que uma agência de assessoria de imprensa. E aí nessa construção vem todo um olhar diferente para a equipe, responsabilidades diferentes da equipe. Sim, mas um amadurecimento mesmo. Muito, né? De todo mundo. E que eu fiquei extremamente feliz de, há umas 2 semanas, ouvir de uma delas de que a gente se sente dona da Casa M. Que delícia, hein, Gi? É muito bom você ouvir isso. É muito bom, sabe? A gente está aqui para crescer com você. A gente está junto para remar junto. E a gente quer chegar longe com você. Nossa, é fantástico você ouvir isso da equipe. Muito lindo. Quando você realinha realmente onde vocês têm que estar, né? Você consegue ter uma sinergia muito diferente. Exatamente. Mas é claro que para você chegar aí tem muito conflito, né? Muito. Tem muito conflito teu, de que eu vou mudar, será que eu estou no caminho certo? De você se questionar, de você questionar se a equipe vai estar com você mesmo. Né? Ou se eu tenho, inclusive, os clientes. Exatamente, eu quero isso. Mas e você, todo mundo? quando você deixa de prestar um serviço, né? Porque você está prestando um serviço para alguém. Você vai ter que perder aquele relacionamento. Exatamente. Você vai perder um faturamento. Você sabe disso, é consciente. Então você fala, caramba, e agora, como que eu vou fazer isso? Será que eu faço? Será que eu não faço? Deve ter sido uma loucura. Foi uma loucura, mas foi feito com muita consciência, realmente. De uma equipe inteira, de jogar na mesa mesmo todos os clientes que a gente atendia e entender os serviços que a gente não ia mais prestar e de entender que aquele cliente ia ter que ser demitido, né? A gente até usou essa palavra, a gente vai ter que demitir esse cliente e falar não para esse dinheiro que vai entrar aqui e sabendo que isso pode pesar, né, no caixa da empresa, mas entendendo que se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir avançar. Então eu tenho que falar alguns nãos para conseguir colher outros sims. Então a gente colocou na mesa, analisou quem não poderia mais continuar com a gente, que já não fazia sentido para a agência, e comunicar esse cliente. E eu fui um deles. Você foi um deles. Então, a gente teve ainda essa dor de deixar clientes que a gente gostava muito de atender, mas de ter esse entendimento que já não fazia mais parte da gente. E aí a gente ia ficar remando contra, não ia fazer sentido. Então, a gente perdeu alguns clientes, reduziu o faturamento para poder olhar para frente e conquistar coisas novas. Sim. O que foi interessante também, né, Gi, nessa jornada, eu tinha saído da Comunique também e estava numa busca de autoconhecimento muito grande, né? E estava linkando um negócio de propósito muito forte. Hoje também está muito forte ainda em mim, é o que eu faço, é o que eu amo. E aí eu estou olhando agora para trás porque a gente conversou bastante naquela época, né? Sim. E foi muito louco, porque eu acho que foi a minha troca junto com o movimento de vocês, acho que a gente foi se ajudando, né? A cada um realmente olhar algumas coisas, cada um, né, as suas coisas, mas foi muito interessante. Acho que foi um momento muito igual para os dois nesse sentido, né? De vamos nos olhar e vamos nos entender. E ao mesmo tempo você já tinha começado a fazer alguns eventos, você já tinha assim, você estava degustando ali para ver se era isso mesmo, né? E aí vem dessa coisa que eu te falo, dessa minha postura de não perder algumas oportunidades, né? E surgiu uma oportunidade para a gente nessa área. Eu já tinha trabalhado com eventos em outras situações, em outras empresas, mas nunca foi uma coisa instituída, né? Faço isso porque gosto. O cliente precisava, a gente sabe fazer, vamos fazer. Sim. Mas aí a coisa veio o lead veio com essa proposta de você vem fazer minha comunicação, mas eu preciso de uma pessoa que faça os eventos. Você faz? E eu vi uma oportunidade aí. E aí nós vamos fazer. E mesmo não tendo uma grande expertise nessa área, eu fui buscar pessoas que pudessem me complementar e a gente conseguisse fazer uma entrega. E aí a gente colocou uma equipe já mais preparada para isso. E o lead, ele veio naturalmente, num movimento muito orgânico mesmo, trazendo outros clientes dessa área de eventos. Não foi uma coisa que a gente começou a prospectar, mas a partir desse momento começou a chamar muito nossa atenção também, né? Gente, tem uma oportunidade aqui. E a gente tinha uma entrega muito boa, exatamente, né, a gente está fazendo uma entrega que tem sido muito legal, o cliente tem gostado muito e essa entrega tem chamado a atenção de outras empresas. E aquela coisa que a gente brincava, a gente sabe fazer isso mesmo, então vamos fazer direito mesmo.
E aí a gente voltou à empresa e aí a gente começou a estudar, todo mundo, né, a se especializar em live marketing, que é essa área do marketing que, como o nome diz, é ao vivo. Ah, e você não gosta do ao vivo, né? Você acabou de falar do jornal, exatamente. de abrir e fechar jornal então, inteiro num dia. Se eu já fechava um jornal começando de manhã e fechando ele à noite, agora num evento, eu só tenho uma oportunidade também, que é acertar. Então você não tem duas possibilidades no evento. Sim. Você tem um planejamento que precisa ser muito bem feito. Sim. Você precisa ter fornecedores que vão te alicerçar ali e que te dá toda a base para você conseguir produzir bem esse evento. Mas se ele não for muito bem planejado, a chance de dar errado é muito maior. Mas se o palestrante inventar uma coisa que é a vida da enchente que você está falando lá atrás... E a gente aconteceu, do palestrante ligar na véspera do evento dizendo que estava indo para o hospital. Esse evento eu fui, inclusive. Que ele estava se sentindo mal, e a gente tem essas situações, do que atrasa, do palestrante que fica doente, de uma morte na família. A gente tem as situações da vida, sim, que a gente tem que lidar com elas também. E os próprios imprevistos do palestrante no palco também, coisas que acontecem ali, quer dizer, as coisas... Em tudo, desde um microfone que não funciona, ou um palestrante que sai totalmente do roteiro, ou que fala alguma coisa que fica num contexto muito desagradável naquela situação. Sim. Então, mesmo você se preparando muito bem para aquilo, você sim, tem que ter muito jogo de cintura no momento do evento. Você tem que estar muito preparado para lidar com esses imprevistos. Sim. Então, é mais um jornal que eu estou fechando. Mas fala um pouco mais do live marketing, assim, porque para quem nunca ouviu dizer para mim, não é novo porque eu já fui num evento que você promoveu, né, com sim, o pessoal da Globo. Então, assim, um evento sensacional que foi o Talks, né, que você trouxe para Rio Preto. Mas fala um pouco mais do que é o live marketing, assim, nesse conceito e na prática, assim, né? Traz como conceito e ao mesmo tempo como é que ele funciona, né, no dia a dia. O live ele é muito novo. Esse conceito ele vem ganhando força há 3 anos. Tá. Né? O que existiam antes? Empresas que naturalmente faziam eventos, mas elas estavam sempre linkadas a uma agência de publicidade. Então você tem a conta de um cliente que de repente você vê ali que você precisa fazer um lançamento de um produto, que você precisa fazer um evento de confraternização, enfim. E aí você vai lá e contrata uma agência. Tá. O que vem acontecendo nos últimos 3 anos? Né? Essa conta que era partilhada pelas agências só com as agências de publicidade, ela começou a se inverter. Então hoje, como a gente tem agências que estão muito mais voltadas para o planejamento, para construir essa história, né? Olhar para o marketing dessa empresa e tornar esse consumidor protagonista realmente, que esse é sempre o nosso objetivo no live, né? É fazer que você tenha uma experiência muito positiva com aquela marca, muito positiva naquele evento, naquela situação, que começou-se uma construção de marketing a partir da vivência, do evento, da ação de marketing, da ação no ponto de venda, da ação no supermercado. Então, foi se construindo toda uma estratégia que aí ela ia começar a demandar a mídia, que a agência de publicidade entra, e aí sucessivamente a gente vai envolvendo outras agências. Legal. Então, um evento, uma ação que antes começava como, vamos falar assim, marginalizada, né, naquele orçamento de marketing, sim, hoje ela é a principal. Então você tem, olhando para a Copa do Mundo, o Itaú traz um case muito interessante, que eles começaram com uma ação de live envolvendo a bola da Copa, e isso foi ganhando corpo e foi crescendo com a ajuda de outras mídias. Tá. Então a gente começa a pensar diferente, porque eu preciso fazer o consumidor experimentar. O consumidor hoje ele já não consome só com o anúncio da TV. Não adianta você fazer tanta propaganda no jornal. Sim. Você pode espalhar outdoor na cidade inteira, mas ele quer vivenciar. Ele quer uma empresa que seja socialmente responsável, ele quer uma empresa que tenha envolvimento com a comunidade, ele quer um produto que faça sentido para ele. Sim. E ele quer experimentar tudo isso. Não adianta só você falar que o molho de tomate é muito bom, que ele tem qualidade, tem tomates selecionados. Isso é obrigação tua como marca, sim, como produto. Mas o que mais isso está me proporcionando? Né? Qual que é o envolvimento dessa marca? Qual que é o envolvimento desse negócio? Dá um exemplo de que vocês vivenciaram, que vocês produziram, que
foi muito bacana para vocês? A gente tem 2 ações mais recentes que a gente trabalhou e a gente sempre, naturalmente, parte de uma dor de um cliente, né? Uhum. E a gente teve um pedido da Cobasi, né? O marketing de São Paulo entrou em contato com a gente dizendo que precisava melhorar o fluxo da loja no shopping aqui no Iguatemi. Uhum. Mas ela falou, eu já fiz N ações dentro do próprio shopping e a gente não sentiu um resultado muito efetivo. Uhum. E a gente fez uma reunião de briefing por telefone, né? Conversamos bastante tempo, alinhamos, e aí eu pedi um tempo para ela para a gente entender um pouco mais esse consumidor, a gente foi até a loja, então não é um trabalho tão simples, é um trabalho de planejamento muito grande. Sim. Ouvimos consumidores que têm pets, né? Quem vai à loja, quem compra, fomos à loja, entendemos como é que funciona a disposição dos produtos, como é que é consumido, então teve todo um processo de pesquisa antes de eu entregar esse projeto para ela. Sim. E a gente entregou um projeto a gente fez um pet ensaio na Praça do Vivendas, que é um lugar que naturalmente em Rio Preto já reúne muitos donos de pets que vão passar a tarde lá com os animais, e a gente montou um estúdio fotográfico. E a gente convidou as pessoas para fotografarem com seus pets, eles levavam para casa uma... Com a Big. Não tem problema. Tá tudo certo. Né? Tá tudo bem. E aí eles levavam uma foto impressa já para casa, eles ganhavam alguns brindes da Cobasi e um voucher de desconto para a loja. Então, naturalmente, a gente levou fluxo para a loja. Entendi, muito legal, porque é isso que você está falando da experiência, né? Só para traduzir isso é o quê? Eu faço um evento, qual a diferença de fazer um evento, que traga experiência, é isso. Então, teve um cenário onde Teve um porquê da Cobasi se relacionar com aquele público, dela pensar naquele animal, né? Dela oferecer tudo. A Cobasi, ela é uma marca para animais. Então, vamos fazer as pessoas vivenciarem essa marca não só dentro do ponto de venda dela, não só dentro da loja, mas a Cobasi pode se relacionar comigo de outra forma. Sim. A gente tem um cliente do ramo imobiliário e ele tem alguns empreendimentos, a gente começou a criar pequenas ações dentro de um dos condomínios deles, um condomínio horizontal, que ainda está em fase de venda, tem gente morando, mas a gente está promovendo ações a cada 2 meses no salão de festa do condomínio para que você que comprou um terreno, mas ainda não mora, começar a vivenciar aquele espaço. Que bacana. Então a gente já criou diversas situações em que você levava a família, em que você levava a sua mãe, em que você levava seu cachorro para viver aquele condomínio. E aí você leva seu amigo. Então tem uma série de ações desenhadas para você vivenciar aquele espaço. Porque às vezes você compra um terreno e você vai demorar muito tempo para construir. Né? Tem um tempo. Mas eu posso fazer você viver tudo aquilo de alguma forma. E aí, naturalmente, você vivenciando aquela situação, você gostando daquele espaço, você vai trazer um amigo que vai se interessar pelo condomínio. Quer dizer, eu vendo o negócio sem efetivamente ter um vendedor. Sim. O próprio dono do terreno, porque o próprio cliente, exatamente, vira o meu vendedor. Porque o grande segredo da indicação é que isso gera uma confiança muito grande. Exatamente. E a gente já sabe, né, que tudo ou quase tudo, está muito relacionado à confiança. A confiança. A confiança. E como eu, como marca, consigo construir uma confiança. Quer dizer, eu trago experiência até para o usuário que vai indicar. Então é muito bacana. E aí, assim, me veio assim, né? Puxa vida, eu tenho uma empresa e quero fazer um trem desse. Pode ser super bacana fazer um negócio desse, mas não sei como é que eu faço. Aí eu viajei na maionese, assim, sabe? 5 dicas para fazer um live marketing, ou 5 mais dicas, algumas dicas assim que a pessoa pode realmente olhar para alguns quesitos para começar a pensar nisso. Primeiro de tudo, você tem que entender bem seu negócio e bem o seu público. Legal. Né? Quem que consome o meu produto ou quem compra o meu serviço, quem é esse cara? Né? Como é que eu vou conversar com ele? Então você vai construir um diálogo, um relacionamento com ele. Como é que a Casa M, sendo uma agência de live, conversa com o público dela e vende o produto dela? Como que a Casa M faz isso? Como que ela faz isso? A Casa M promove eventos também. Então é uma forma da gente mostrar como eu, Gisele, né, como eu, Casa M, consigo compartilhar o meu conhecimento com você em um evento que eu crio outras experiências, que eu crio outras sensações. Então, desde uma visita à tua empresa, de repente você tem uma indústria, mas teu cliente nunca foi te visitar.
cara não tem ideia de como é que é o processo de fabricação do teu produto. Organiza uma visita. Convida o cliente para ir até a indústria. Faz uma visita guiada com ele. Isso é experiência. Sim. Ele vai começar a olhar para a tua marca com outros olhos. Ele vai entender como é que você trabalha a questão, por exemplo, das sobras. Olha, eu mando para reciclagem, a consciência ambiental, o cuidado com o teu funcionário, todo mundo de EPI, seguindo norma, regra. Isso tudo enriquece. Sim, ele vai virar, na verdade, um grande impulsionador da marca. Exatamente. Ele vai falar, cara, né, vamos pegar um exemplo assim, Jorge, você não sabe como é que é aquele negócio. Rapaz, pensa numa fábrica bacana, os caras são, é muito bem fazem isso, a parte ambiental eles fazem aquilo. Exatamente. E tem um processo de produção. Não, e no final ainda, nossa, eu ainda experimentei o produto, eu ganhei um kit. Quer dizer, quanto você gastou olha com a emoção, isso? Exatamente. né, que ficou dentro dessa pessoa, você que vai não, pulverizar para um monte de gente. Você não precisou fazer nada. Já está na sua mão. Você precisa criar a experiência. A gente fez uma experiência dessa com o Lead Futuro na semana passada. Conta essa aí. Essa foi bem legal. A gente levou todo mundo para a fábrica da cervejaria, para a cervejaria Trieste ali em Potirindaba. Mas se eu vou levar todo mundo para uma fábrica de cerveja e vai ter degustação, você concorda comigo que não dá para ir ninguém dirigindo? Sim, sem dúvida. Não dá, tem uma responsabilidade aí, né? Total. A marca que está promovendo essa ação, ela tem que cuidar disso. Sim. Né? E aí a gente fez uma parceria com a Itamaraty, que levou todo mundo de ônibus para Potirendaba. Mas não com qualquer ônibus. Ela levou com o ônibus leito dela, que é o prêmio. É o top. É o top. E muita gente nunca tinha entrado num ônibus leito. E que várias vezes eu ouvi muito comentário desse assim, gente, eu deixei de ir para São Paulo de ônibus várias vezes porque eu achava que ia ser uma viagem muito desconfortável. Mas você deita no ônibus. Você deita no ônibus. A Itamaraty precisa dizer mais alguma coisa para esse público? Pronto, experiência. Experiência. Você criou a experiência, colocou todo mundo dentro do ônibus e foi até Potirendaba. Chegou em Potirendaba, descemos na cervejaria, todo mundo foi recebido pela diretoria da cervejaria, olha que bacana. Falaram um pouco do negócio, contaram como ele evoluiu, todo mundo caminhou na indústria, entendendo o processo de fabricação da cerveja, depois todo mundo degustou a cerveja. Sim. Todo mundo ganhou um kit de cerveja e foi feliz para casa. O que isso causa? Eu impactei ali 50 pessoas. Você fala, 50 pessoas é pouco. Ok, 50 pessoas no local. Mas a reverberação causada por isso nas redes sociais... Sim. Porque você foi, você filmou, você marcou um amigo, você contou, outro amigo viu, você foi numa cervejaria, que legal. Olha a reverberação. No mínimo 100 para cada 50? No mínimo. Extremamente positiva. E é o que você estava falando. Não é a cervejaria fazendo isso. Sim. É você contando para os seus amigos na sua rede social o quão importante, quão legal, quão prazerosa foi aquela experiência. Sem falar no ambiente que vai reverberar por mais tempo. Porque, exatamente. Aí, né, você vem aqui e você vai falar, nossa, Gi, você não sabe que eu fui... Que a gente não consegue mensurar, né, isso no digital, mas mensura nas relações. Nas relações. Né? Então eu vou contar pro meu pai que eu fui. Pai, você não sabe como é que era. Aí meu pai, para contar pros amigos dele, lá fala, rapaz, meu filho foi com uma fábrica. Olha como a coisa vai andando. Então você não precisa gastar muito dinheiro, você não precisa de uma ação muito grande, você precisa de uma ação bem pensada e bem planejada. Sensacional. Se você fizer um bom planejamento, você vai ser muito feliz levando essa experiência para o seu cliente. Aí, ó, muitas dicas, muita coisa boa. E os próximos desafios da Casa M, hein, dona Gisele Marchiotti? Porque você não para, né? Não. Esse desenho da tua história, ficar no quentinho, confortávelzinho, na zona de conforto, não é com você. Eu costumo dizer que a minha inquietação dura 4 anos. Então eu começo, aí vai 4 anos. Pô, já tô com 5 anos de Casa M, você já vê que já mudou bastante coisa. Acho que foi 4 anos mesmo. Eu acho que eu tenho uma sobrevida agora de uns 3 anos, pelo menos, para colocar tudo isso em prática. Mas o nosso grande desafio é fazer sair do papel, né, tudo isso e construir uma agência hoje muito mais com esse viés de planejamento, né, não tanto de execução. Eu executo muita coisa, naturalmente, mas fazer o mercado entender que uma agência de live marketing é uma agência, antes de tudo, que planeja, que olha, que pesquisa, que entende. É fazer a gente educar esse mercado de que a gente não simplesmente contrata fornecedor.
O fornecedor, ele é quase a última etapa desse processo todo. Eu tenho um estudo, eu tenho uma pesquisa, eu tenho um planejamento para chegar no projeto que vai ser aprovado, para que depois ele vai começar a ser executado. E aí eu vou precisar do fornecedor. Ele está lá no final do processo. Sim. E ainda o mercado enxerga a gente pura e simplesmente como quem reúne os fornecedores. Sim. Né? E é isso, muito mais do que trouxe, isso. Né? Conseguir colocar toda essa alquimia junto. Não é só juntar fornecedor e fazer a coisa acontecer. Não. É muito, mas se fosse um evento talvez tradicional, sem essa experiência e tudo mais, mas com esse envolvimento todo tem, né? Só o estudo do cliente, entender o meu negócio, entender o meu negócio em relação ao outro, já é muita coisa. E acontece muitas vezes, quando a gente começa a fazer esse estudo, da gente mostrar para o próprio cliente que tem coisas que ele precisa melhorar antes da gente fazer. Então, às vezes ele precisa rever um posicionamento de comunicação, um treinamento da equipe de marketing. Muita coisa precisa acontecer, às vezes a equipe de venda deles não está tão engajada. Então, a gente começa a detectar algumas coisas que não são, né, da nossa expertise, mas a gente consegue apontar para o cliente. Sim. Sabe? Dá uma olhada nisso. Busca um profissional que vai conseguir te apoiar aqui, porque comunicação funciona assim. Não adianta você lá na ponta fazer um trabalho lindo. Sendo que a base aqui não está estruturada. Tá. Aí você faz todo um esforço de comunicação, de posicionamento de marca. E que pode virar negativo, porque se a minha experiência é negativa, se eu vejo que está vazando o negócio da cervejaria, se eu vejo que o chão está todo sujo, se eu vejo que os funcionários estão sem toco, enfim, todos desorganizados, se surge uma briga dentro da cervejaria, quer dizer, olha o que eu posso causar de experiência também e detonar minha marca. Né? Exatamente. Mas a própria Coca-Cola, que é uma marca, a gente nem precisa falar muito de marketing, que eles são excelentes. Sim. Eu fui em uma feira que eles tinham uma experiência dentro de um stand que não foi feliz porque ela não, pura e simplesmente porque a internet não funcionava. Então, assim, eles estavam num lugar, numa localização do pavilhão que estava uma sombra de internet. Então, não funcionava nenhum celular, funcionava a internet. Nossa. E para você receber o produto, eles estavam com uma vending machine e você tinha que ler um QR Code que te levava para um site para você fazer um cadastro, né? Porque ele queria meu lead, até tudo bem. Sim. Mas eu não tinha internet funcionando. Então, quer dizer, você detona a marca. Você detona a marca, quer dizer, foi todo um planejamento feito, toda uma ação muito bem desenhada, mas que na hora da execução não foi bem testada. Sim. Porque o mínimo que você tinha que fazer era disponibilizar um Wi-Fi ali para que todo mundo conseguisse acessar e ter uma boa experiência, que não estava acontecendo. E aí você via a cara de frustração da própria Coca-Cola, né, naquela situação, e de quem estava tentando vivenciar a experiência. Então, tem que tomar muito cuidado também. Então, se for fazer um live marketing, Casar M, aí, ó. Cuidado, que te ajuda a olhar para tudo isso. Gente. Cuidado, tem que olhar para muita coisa. A gente já está concluindo a nossa jornada nesse bate-papo, desta vez, porque teremos muitas outras. Mas eu quero que você traga alguma dica, né? Algum livro, enfim, alguma coisa que te inspirou também na tua jornada, né, empreendedora e da vida e de desafios que você trouxe aqui, para também ajudar a inspirar, quem sabe, aí, outras pessoas. Eu leio muito, e eu leio de tudo, da caixa do remédio a livros. Ando um pouco falha, não tenho lido muitos livros ultimamente, até pela agitação, preciso voltar. Mas tem um livro que eu li, antes da Rafaela nascer, a Rafaela já está com 6 anos, então, mas é um livro que me marcou bastante, que é o Ensaio sobre a Cegueira, que é um livro que me fez refletir muito sobre a minha posição, né, vamos dizer assim, em relação às outras pessoas, a mim mesma, a alguns comportamentos que eu tive, e eu acho que é um livro que todo mundo deve ler, porque é um livro que traz muita reflexão. Eu só assisti o filme quando lançou no cinema, e realmente ele traz uma quebra de paradigma, né, muito grande. Como a gente enxerga a sociedade, né? Exatamente. Muitas vezes você se exclui, né, e aponta o outro como sendo o causador do problema, e você está causando aquele problema dentro da tua casa, dentro da tua empresa, e você não enxerga. E às vezes você até tem ideia, mas você não quer admitir, que é sempre o mais difícil, né? Você apontar o dedo para você e entender que você é o causador do problema. E eu acho que quando a gente consegue entender isso,
que a gente mudando o comportamento, que as outras coisas vão acontecer. Eu não posso cobrar um comportamento de um funcionário meu, eu não posso cobrar um comportamento do meu marido se eu não estiver tendo um comportamento parecido. Sim. Não dá para eu cobrar uma coisa que eu não sou. Toda hora que a gente não se vê, né? Exatamente. Então, de repente, você está cobrando uma atitude dele que não te agrada e você está fazendo até pior. Sim. Então, é essa questão de você se olhar, de você ouvir, é uma coisa que eu tenho tentado trabalhar muito comigo, é ouvir, porque a todo momento as pessoas estão te mostrando onde você pode melhorar. Sim. Você não faz as coisas querendo errar. Sim. Ninguém faz. Mas você sempre pode entender que você pode melhorar naquilo. Então, muitas vezes quando eu peço algum feedback, primeiro eu já tenho que me policiar de que eu vou receber. Sim. Eu não tá vou com a escudo, né? Não vou me defender e não vou me justificar. Sim. Eu vou ouvir. E aí depois eu vou refletir. Tem uma coisa muito interessante de feedback, que é você dá o feedback ou recebe o feedback e o que for do outro, se você tiver inteiro, Sim. fica com quem te deu o feedback. Muitas vezes é dele. Mas que você receba e agradeça e ponto. E ponto. Né? E aí você vai fazer o processo de se justificar. de 3 dias, né? Que o Sim. pessoal que entende muito de feedback falam sobre 3 dias de poder realmente olhar para aquilo, ver se faz sentido. Pega o que é teu. E o que não for teu, é de que a gente deu. Exatamente. E dá tudo certo. Tudo bem. Né? E aplica se faz sentido. Tudo bem, eu tive já conversas e eu fico muito feliz quando eu sento com alguém da equipe e o que está te incomodando? Né? Porque sempre tem alguma coisa que está incomodando alguém, é natural. Perfeito, né? E às vezes eu sou um incômodo, muitas vezes eu sou um incômodo. Sim. Né? E aí você deixar essa pessoa à vontade para ela... Dizer que você é o incômodo. Que você é o né? incômodo. Então você fala, enfim, quero entender só o que eu posso melhorar. Exatamente. Então, assim, de você se desarmar realmente e se colocar disponível para uma mudança. Sim. E eu tive uma conversa dessa não tem muito tempo e, como você falou, eu ouvi. Eu tentei sempre ouvir. E aí eu encerrei só com ela dizendo assim, eu vou pensar, eu vou tentar mudar o que eu puder mudar, mas me dá um tempo, porque mudar não é fácil. Sensacional ter isso, né, Gi? A gente está falando de liderança humanizada, né? É isso. É entender que esse ser líder, que é tão desafiador, que está com uma responsabilidade gigante nas costas, também é um ser imperfeito. Porque o liderado parece que todas as soluções do mundo têm que ser do líder, né? Toda hora. E nem então também se dele. mostrar esse ser imperfeito em evolução, de querer se transformar e melhorar, traz com que eu perceba a equipe também nisso. E aí a gente tem uma cumplicidade de desenvolvimento mútuos. Exatamente. Cada um com a sua responsabilidade. Cada Obrigado. um no teu momento, mas todo mundo crescendo. Esse finalzinho foi muita luz, assim, né? Mandou um monte de ideia para muita gente. Além da tua linda jornada, empreendedora desde sempre, né? Parabéns, Gi, por essa jornada linda. Eu tenho certeza ajudando muita gente e fazendo a nossa comunicação com mais verdade, com mais experiência, mais palpável. Então, foi lindíssimo. Te agradeço de novo. E te agradeço também por tudo que a gente já construiu junto, né? Desde a Comunique, como coordenadores que éramos, depois a gente passou para cliente, eu como Luz da Vida, você como Casa M, como assessoria, como que foi uma troca linda digitais. Também. A gente aprendeu e cresceu muito juntos. Muito. Né? Rafinha podendo ter a oportunidade de estar na Luz da Vida e a gente a oportunidade de ter ela na Luz da Vida junto com a gente. Acho que foi não teve ninguém que não cresceu nesse processo todo. Acho que eu sempre falo isso, errar, a gente erra, acertar, a gente acerta. E quando eu olho para trás, eu sempre busco olhar o que me fez crescer. Né? A vida me colocou em algumas situações bastante delicadas, mas eu nunca olhei para ela com aquele olhar de por que eu. Sim. Né? Não me vitimizando, mas sempre pensando que eu podia sair daquela situação. E que eu podia ser melhor do que do que eu era quando eu comecei. Né? Então, a vida é uma construção, a gente é uma construção. E não dá para dissociar nada, não dá para dissociar sentimento. Tem dia que você tá bem, você tá bem. Tem dia que você tá ruim, você tá ruim. Sim. E vamos respeitar todo mundo, né? Que eu acho que é o melhor caminho pra gente seguir. Se respeitar, respeitar o outro. Exatamente. E seguir em frente, né? Exato. Se desenvolvendo, se conhecendo. Sempre isso. Sensacional, obrigado. Muito obrigada eu. Que delícia, valeu, Gi. Faremos outros. Muitos mais. Obrigado. Valeu!